E aí, pessoal, estamos começando mais um vídeo de análise crítica política. Hoje nós vamos falar das eleições 2022 e talvez esse seja um dos vídeos mais importantes, né? Porque tivemos a pesquisa Datafolha e agora eu posso criar aqui um diagnóstico do que poderá ocorrer nestas eleições. Não só porque o cenário mudou, porque há muitos meses eu já falo de muitas coisas que poderiam ocorrer, mas porque nessas eleições nós temos dois grandes favoritos. Quem são os dois favoritos dessas eleições? Primeiro eu peço que você que está vendo no YouTube se inscreva no meu canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo depois que assistir também. E você que está vendo no Instagram, dê o seu likezinho, coraçãozinho e compartilhe nos seus stories para as pessoas saberem sobre as eleições. E esse vídeo não é pra gente fanática. Se você é fanático pelo Bolsonaro, pelo Lula, me esquece, cara. Eu não quero você aqui. Agora, se você é uma pessoa que vota no Lula e no Bolsonaro por convicção ou em qualquer outro candidato, porque você é um eleitor comum, é um ser humano normal, que não grita e não idolatra ninguém, seja bem-vindo, porque você sim é um cidadão de verdade, tá bem? Isso não é segregar não, tá? É porque realmente eu estou, na verdade, fazendo um contraponto àqueles que pregam o ódio no Brasil. Vamos começar falando sobre quem são os dois grandes favoritos. Mas pra gente chegar nessa lógica, primeiro vocês têm que entender a atmosfera que estamos vivendo. Porque não adianta nada você tentar prever o resultado de uma eleição se você não souber por que essa eleição vai ter esse resultado. Você precisa saber a atmosfera do momento. E qual que é a atmosfera do momento? O governo Bolsonaro. E há duas situações que se referem a qualquer governo. Se ele será reeleito ou se teremos uma alternância de poder. E perante os números que temos, o governo é rejeitado. Ah, mas a reprovação tá caindo e a aprovação tá subindo. Ok, tá acontecendo isso. Mas quando se trata da figura do Bolsonaro, ele é completamente rejeitado, independente do seu governo melhorar em algumas coisas, como por exemplo a redução de impostos e tantos outros fatores. Mas no quesito geral, se você faz uma balança de tudo que aconteceu nos últimos 4 anos, principalmente na pandemia, mais de 50% dos brasileiros rejeitam o governo Bolsonaro, e isso é um fato. Hoje, nós temos 32% que votam no Bolsonaro claramente. Só que nós temos que fazer uma filtragem aí. Quem é realmente bolsonarista? Quem é o eleitorado que é fanático pelo Bolsonaro? Que acredita em tudo que ele diz, que acha que tem que ter uma intervenção militar no Brasil porque essa democracia é esquerdista? É um total de 20% do Brasil. E por quê? Começamos lá atrás em 2020, quando a Paraná Pesquisas pergunta quem foi o vencedor do ano. Se foram os profissionais de saúde, se foi a Covid-19 ou se foi os presidentes dos 3 poderes. Jair Bolsonaro, presidente da República, Davi Alcolumbre, presidente do Senado e assim por diante. Os presidentes das principais instituições, STF, Congresso, enfim, tudo. 56%, salvo erro, responderam que foram os profissionais da saúde. Evidentemente, porque os profissionais de saúde fizeram história em 2020, a pandemia tinha chegado, tudo e tal. 15% do Brasil respondeu que foi a Covid-19. E aí é uma série de fatores emocionais. A questão psicológica, perder alguém, ou simplesmente o fato de ter sofrido uma sequela. Para aquela pessoa, a Covid venceu o ano de 2020, porque o ano terminou triste, apesar da vitória que os médicos deram ao Brasil. Talvez seria mais trágico do que o normal. Só que 20% dos brasileiros responderam Jair Bolsonaro como vencedor do ano de 2020, que foi talvez o pior ano do seu governo. Eu não sei qual foi o pior, se foi 20 ou 21. E claramente é um dos dados que levou, na verdade esse foi o primeiro dado que fez eu acreditar quem eram os bolsonaristas de fato no Brasil. Depois você tem um dado agora recente do Datafolha que confirma que 19% dos brasileiros confiam cegamente no presidente. Eu sou do fator que eu não confio em político cegamente, mas 19% confiam, então fazer o quê? O índice de aprovação do Bolsonaro, o menor que teve no Datafolha, foi o total de 22%, que está dentro da margem de erro desses 20 também. Outro índice é que 21% dos brasileiros não confiam nas urnas, acreditam no voto impresso e acham que a urna é fraudada. Então é um outro fator também que leva a essa margem de 20%. Não é coincidência, essa margem existe. E por fim, os 17% que foram contra a vacinação de crianças. A vacina deu certo, mas esse povo continua acreditando que a vacina não era eficaz e que a vacina podia matar as crianças, e enquanto isso um monte de criança morrendo até hoje nos hospitais, né, porque não tomou a vacina. Então, 17%, margem de erro de 3 pontos dentro da casa dos 20. E o último fator são os 21% que acham que Bolsonaro fez o maior governo da história do Brasil. E deixando bem claro que esse dado vem de uma pesquisa que já apontava que ele
tinha em torno aí de 30, 31%, mas 21, apenas 21, considera que foi o maior governo de todos os tempos. Então, para vocês verem como esses 20% são reais, né? Eu poderia dizer 21, 22, mas é que eu não quero complicar a matemática. É 20% e ponto final. 20% do Brasil é fanático pelo Bolsonaro, enquanto os outros 12% desse eleitorado de 32% que votam nele hoje, esses 12% votam apenas contra o Lula. E por quê? Porque o cenário tá polarizado. Então, se você não gosta do Lula, você vota no Bolsonaro por mais que você deteste ele. Motivos? Medo do comunismo, medo de o PT voltar e destruir tudo, medo da regulação da mídia, medo da regulação da internet, né? Medo de reduzir as liberdades econômicas, né? Medo de reduzir o capital. Então você tem essa força da direita contra o Lula por conta disso, né? E fora que propostas e motivos não faltam para você temer o Lula, né? Porque você tem a questão dele já ter apoiado ditaduras de extrema esquerda na América Latina e tem declarações aí, mano, para tudo quanto é lado do que vocês possam imaginar. Ele mesmo disse que Fidel foi o único mito na época ainda vivo da política. Então assim, para vocês verem, Fidel foi um cara que fuzilou pessoas e matou homossexuais, hein? Matou e perseguiu homossexuais. E o Lula que se diz defensor das LGBTs. Olha como a gente não tem um senso ideológico pró-democracia, né? É impressionante. Mas tudo bem. Então há motivos para você rejeitar o Lula e votar no Bolsonaro, por pior que seja. Mas também há motivos para você votar no Lula por você rejeitar o Bolsonaro. Mas no final da história, só o fato do Bolsonaro ser rejeitado pela maioria da população já diz uma coisa, que ele não vencerá. Por quê? Porque quem não tem maioria é perdedor. Se a maioria rejeita ele, independente de quem enfrentá-lo, já era, acabou. Então o Bolsonaro não é o grande favorito dessa eleição. Você que é bolsonarista e quis ver o vídeo até aqui, pode sair do vídeo. O Bolsonaro não é favorito. O Bolsonaro perderá essas eleições. E para quem? Se esse cenário continuar polarizado, pro Lula. E por que o Lula é o grande favorito dessa eleição? Porque se o cenário tá polarizado, só há uma alternativa que pode vencer o Bolsonaro, que é o Lula. Então, tá polarizado, não tá? Lula é o que vai vencer. Agora que sabemos que o Lula é um dos grandes favoritos dessa eleição, e se nada mudar, ele vencerá, vamos entender como é formado esse eleitorado. Vamos começar pelos 27% que votaram no Haddad em 2018. E deixando bem claro que em votos totais, não é válidos, porque em votos válidos foi 29, mas em totais foram 27. Se você somar aqui, são 27, mais os 4% que votaram no Ciro na outra eleição e eram lulistas, mas eles não se identificaram com o Haddad porque não foram com a cara dele, mais aquele 1% que vota no PSOL, que como não tem opção agora, porque o PSOL decidiu apoiar o Lula, basicamente vai acabar votando nele, mais os 4% que votaram na Dilma em 2014, acreditaram no Bolsonaro e agora voltam ao PT. Dá um total de 37% do Brasil. E por que 37%? Porque é o eleitorado decidido. 37% do Brasil já decidiu que votará em Lula para presidente. É verdade, sim, que a decisão de voto pro Bolsonaro é em torno de 27%, mas é que é o eleitorado mais confuso da história do Brasil, porque você tem uma série de fatores que mostram que o bolsonarismo ele é muito menor do que esses 27%. Na realidade, é uma decisão de voto de desespero por causa do PT. Todavia, ambos têm eleitores que representam uma franja de indecisos que votam neles, porque estão presos na polarização, já que não tem opções cristalizadas para eles ainda. Está começando a cristalizar, principalmente pro lado do Lula, já que o Lula nunca teve essa popularidade. E isso tá causando uma certa migração, porque, por exemplo, esses 8% que votam no Lula porque são indecisos, eram 10 há 2 semanas atrás. Já migraram para Ciro e Tebet. Não sei se foi só para Tebet, só pro Ciro ou pros dois, mas já migraram para eles. E aí, quando a gente subtrai o nosso universo eleitoral do Brasil, que é um total de 100%, porque todo o universo representa 100% dessa porção, 37% são os eleitores do Lula, 20% são os eleitores do Bolsonaro, 8% são os que vão anular, porque a média histórica do Brasil é em torno de 8 a 10% que anulam o voto. Então sobram 35%, repito, 35% do Brasil que pode decidir as eleições numa reviravolta. 35% que Tebet e Ciro podem disputar para chegar ao segundo turno e ultrapassar o Bolsonaro. Só que o maior desafio dessa reviravolta,
seria qual? Convencer o antipetista. Convencer que ele é mais viável que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele tem uma fala muito forte contra o PT. E é isso que falta no Ciro e falta na Tebet. Não que isso não seja evidente no debate, claro, a gente viu isso. Mas na campanha eleitoral, no horário eleitoral, a gente não tá vendo isso por enquanto. E no final da história, se nós temos dois favoritos e o Lula é um deles, quem seria o outro favorito? Ciro ou Tebet?